Imagine um universo onde você tomou outras decisões, conheceu outras pessoas, viveu outra vida. Agora imagine bilhões desses universos coexistindo. Essa é a essência da teoria do multiverso. A ideia de que o nosso universo pode ser só um entre muitos, talvez infinitos. Não se trata de ficção de filme ou roteiro de quadrinhos. Essa hipótese é debatida em salas de aula de física, revistas científicas e até nas reflexões filosóficas mais sérias. Afinal, e se estivermos mesmo cercados de versões alternativas de nós mesmos? A ideia do multiverso não nasceu ontem. Ela tem raízes em interpretações da mecânica quântica, especialmente na proposta de Hugh Everett, nos anos 1950, com a chamada interpretação de muitos mundos. Segundo ela, cada escolha que fazemos cria um universo novo, onde as possibilidades não escolhidas continuam a existir. A cada decisão, um novo ramo da realidade. Parece coisa de roteiro da Marvel, mas tem base em matemática séria, aceita por cientistas renomados como Max Tegmark e Brian Greene. Mas antes de mergulhar nas possíveis versões do nosso mundo, vale a pergunta: por que essa teoria fascina tanto? Talvez porque ela não apenas expande os limites da ciência, mas cutuca diretamente nossas questões existenciais mais profundas. Estamos sozinhos? Nossas escolhas realmente importam? Existe um eu que decidiu seguir outro caminho? A partir de agora, vamos conectar física, filosofia e até a ficção para explorar essas respostas que, mesmo sem certezas absolutas, nos aproximam daquilo que mais buscamos: entender quem somos e o nosso lugar no cosmos. Quando falamos de multiverso dentro da física, a teoria das cordas sempre entra em cena. Segundo ela, tudo no universo é composto por minúsculas cordas vibrando em diferentes frequências. Mas o detalhe mais alucinante: essas cordas só fazem sentido se existirem 10 ou até 11 dimensões. E se existem tantas dimensões além das 3 que conhecemos, é plausível que haja realidades inteiras escondidas nessas camadas invisíveis. Ou seja, universos coexistindo com o nosso, mas separados por barreiras dimensionais. A teoria inflacionária do cosmos também apoia o conceito de multiversos. De acordo com essa teoria, o universo passou por uma expansão violenta logo após o Big Bang, a chamada inflação cósmica. E essa inflação pode ter ocorrido em diferentes pontos do espaço, como bolhas surgindo dentro de uma espuma. Cada bolha seria um universo com suas próprias leis físicas, gravidade, tempo e até partículas diferentes. Nosso universo, então, seria apenas uma bolha entre trilhões, flutuando em um mar cósmico. Outro conceito que fortalece a ideia de universos paralelos é o universo espelho. Alguns físicos teóricos defendem que, para cada partícula, pode haver uma contraparte idêntica em um universo simétrico ao nosso. Essa simetria quântica poderia explicar certas anomalias físicas que ainda hoje confundem os cientistas. Assim, o multiverso não seria apenas uma questão de possibilidade. Ele pode ser necessário para que nossas próprias equações façam sentido. Agora que a física nos abriu portas para imaginar infinitas versões do universo, a filosofia entra na conversa com uma pergunta espinhosa. Se existem muitos eus, quem sou eu de verdade? Para pensadores como Leibniz, que no século XVII já falava sobre mundos possíveis, cada universo representa um conjunto de escolhas que poderiam ter sido feitas. Isso leva a um ponto intrigante. O livre-arbítrio existe se todas as possibilidades se realizam em algum lugar? A ideia de múltiplos eus também desafia nossa noção de identidade. Somos definidos pelas nossas escolhas? Se outro você tomou uma decisão diferente em um universo paralelo, isso muda quem você é neste? Para a filosofia existencialista, como defendia Sartre, o ser humano se constrói a partir de suas ações. Mas se cada ação cria um novo universo, com uma nova versão sua, então somos fragmentos de uma colcha de realidades, cada uma válida, porém inconclusiva. E aí vem a questão mais provocadora de todas: qual dessas realidades é a real? Na filosofia platônica, o mundo sensível é apenas uma sombra da realidade ideal. Já na teoria do multiverso, talvez o mundo que vivemos seja só uma das projeções possíveis. A fronteira entre o que é concreto e o que é possível se embaralha. E isso muda tudo. Muda como entendemos a liberdade, a moral, o destino. Não é à toa que temas como esses aparecem tanto em obras de ficção científica, que na verdade são só filosofia disfarçada de entretenimento. A ficção científica sempre foi um campo fértil para explorar ideias que a ciência ainda engatinha para explicar. Muito antes da física sugerir universos paralelos, escritores como H. G. Wells e Jorge Luiz Borges já criavam mundos onde a realidade se bifurca. No conto O Jardim dos Caminhos que se bifurcam, Borges descreve um livro onde todas as possibilidades acontecem simultaneamente.
uma metáfora perfeita do multiverso, muito antes de se tornar conceito físico. Nos cinemas, o multiverso virou protagonista em sagas que misturam entretenimento com reflexão existencial. Filmes como Interestelar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e até Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, popularizaram a ideia de realidades alternativas, mas sempre com um toque humano. O que muda quando mudamos o contexto? E mais importante, o que permanece igual? São obras que traduzem teorias complexas em metáforas visuais e emocionais poderosas. O multiverso como espelho interno. Mas nem tudo é só espetáculo visual. Essas obras nos forçam a refletir sobre temas como arrependimento, identidade e destino. E se pudéssemos voltar atrás? E se outro universo fosse a chance de consertar algo que ficou para trás? A ficção científica, nesse contexto, não serve apenas para nos entreter, mas para nos preparar mentalmente para realidades que a ciência pode um dia comprovar. É a imaginação testando os limites do possível, algo que a filosofia e a ciência sempre fizeram, cada uma à sua maneira, depois de passear entre teorias científicas, reflexões filosóficas e visões artísticas do multiverso. Voltamos à pergunta que nos acompanha desde o começo. Estamos sozinhos mesmo? A resposta, embora ainda sem confirmação empírica, talvez esteja em como escolhemos olhar para essa possibilidade. O multiverso nos convida a pensar que talvez o universo não seja único, e que a realidade é muito mais ampla do que podemos ver, ou até imaginar. Mas mesmo diante dessa vastidão, o que vivemos aqui e agora continua sendo único, insubstituível. A ciência ainda busca provas. Não há observações diretas que confirmem a existência de universos paralelos, mas há indícios, hipóteses matemáticas e fenômenos que não conseguimos explicar completamente. Físicos como Andrei Linde e Max Tegmark continuam explorando essas possibilidades com rigor. Enquanto isso, a filosofia segue abrindo caminhos para refletir sobre o que tudo isso diz sobre nós. A pergunta deixa de ser apenas, existe outro universo? E passa a ser, o que esse universo diz sobre mim? Então estamos sozinhos? Talvez a resposta não esteja em outro universo, mas no modo como enxergamos o nosso. Ao contemplar a vastidão e suas possíveis réplicas, paradoxos e simetrias, somos forçados a valorizar aquilo que nos parece mais banal. O aqui, o agora, a nossa consciência única vivendo essa versão específica da existência. E talvez seja isso que nos torna, de fato, especiais. Não por sermos únicos no cosmos, mas por sermos conscientes de nossa própria singularidade.